Em nosso estudo anterior, vimos que Deus, de maneira extraordinária e mesmo sobrenatural, sancionava com sua presença os locais que ele havia escolhido para ser a sua habitação. Hoje estudaremos o porquê estes locais especiais dedicados à adoração foram rejeitados por Deus. O meu nome é Silverino Kiel, sou o fundador do IAG. O primeiro local escolhido por Deus neste planeta para ser a sua habitação, local onde ele receberia adoração, foi o Jardim do Éden. Como vimos no estudo anterior, ali Deus fazia-se presente de forma pessoal e era também o professor dos únicos dois membros da igreja, Adão e Eva. Contudo, para que eles permanecessem, Adão e Eva, desfrutando daquele contato pessoal que eles tinham com o Criador, eles precisariam ser fiéis. Entretanto, a serpente acabou enganando Eva, que por conseguinte influenciou seu marido e ambos caíram em transgressão. Tiveram que ser então afastados daquele local maravilhoso de adoração. Isaías 64, verso 7 diz: não há ninguém que clame, não há ninguém que se desperta. Escondes o teu rosto de nós por causa dos nossos pecados. E também Isaías 59, verso 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós. Então, os pecados nos afastam de Deus. O pecado de Adão e Eva fez com que Deus tivesse que expulsá-los do jardim do Éden, pois o pecado não pode subsistir na presença de Deus. Por isso, Adão e Eva foram conduzidos para fora do jardim. No entanto, não ficaram sem esperança. Deus imediatamente colocou em prática o plano da redenção que havia sido idealizado desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, verso 8. Lá em Gênesis 3, 21, temos a morte do primeiro cordeiro, que tipificava a morte de Jesus, demonstrando assim haver esperança para a raça caída. Ali também temos o início do sistema sacrificial que perdurou até o ano 31 na morte de Jesus. Contudo, o sistema sacrificial entregue a Adão e depois transmitido aos patriarcas que vieram após ele, acabou sendo influenciado pelo paganismo. Ou seja, os pais de família, que eram os líderes espirituais, acabaram se corrompendo, contaminando-se com falsos ensinamentos, contaminando-se com a idolatria. E Deus teve que mudar então drasticamente o sistema sacrificial. A essência permaneceria a mesma, mas agora ele pediu para que fosse construído um santuário. E neste local ele habitaria. Êxodo 25, verso 8. Uma vez concluída a obra, vocês podem conferir isso em Êxodo capítulo 40, o próprio Deus manifestou-se naquele local, de maneira que nem mesmo Moisés pôde entrar ou mesmo permanecer dentro do templo. Neste momento, Deus estava validando aquele local de adoração, sancionando com sua própria presença. Este templo permaneceu peregrinando pelo deserto por cerca de 45 anos. E quando ele se estabeleceu lá em Siló, depois que já havia sido feita a conquista de Canaã, Moisés já tivera morrido, agora Josué era o líder, nós identificamos os primeiros sintomas de transferência de valores. O que seria isso? As pessoas passaram a admirar mais o templo do que o Deus que idealizou o templo. Olhem comigo aqui Josué capítulo 1. Espero que você esteja com a sua Bíblia, pois essa é a nossa espada. Josué capítulo 1. Bom, para termos um breve contexto, em Números 32 relata a história do pedido
que 2,5 tribos fizeram a Moisés. Eles desejaram ficar aquém do Jordão, viram uma área e gostaram da área e falaram para Moisés: Moisés, deixa-nos permanecer aqui. Então Moisés disse: vocês podem permanecer aqui sim, com esta terra por vossa possessão. Entretanto, vocês terão que passar à frente da batalha, ajudarem os seus irmãos a conquistar todo o território de Canaã, depois vocês regressam para este local. Só vale mencionar que a conquista de Canaã demorou 7 anos. As suas famílias e os seus bens permaneceram aquém do Jordão, ao passo que todos os homens, durante 7 anos, estiveram longe de seus familiares, enfrentando os perigos da conquista de Canaã. E aqui no capítulo 1, a partir do verso 12, diz o seguinte: e falou Josué às 2,5 tribos, dizendo: lembrem-se das palavras que disse Moisés. O Senhor vosso Deus vos dá descanso a vós nesta terra. Verso 14. Vossas mulheres, porém, vossos meninos e vosso gado, fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão, porém, vós passareis armados à frente dos vossos irmãos. Então, eles não só deveriam estar empenhados na conquista de Canaã, como deveriam estar à frente da batalha. E no verso 16 eles dizem: tudo o que você pedir, faremos. Bom, depois vocês podem conferir aqui em Josué capítulo 14, que é a conquista de Canaã, demorou nada mais, nada menos do que 7 anos. Então, durante 7 anos, eles estiveram envolvidos nesta batalha. E aqui no capítulo 22, nós já estamos no final dos 7 anos. E o verso 2 diz: e Josué disse: tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo. A vossos irmãos, por todo este tempo, até o dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes cuidado de guardar todos os mandamentos do Senhor. E do verso 4 em diante, Josué os libera para voltarem à sua possessão. Verso 9, assim os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés se apartaram dos filhos de Israel que está em Siló. Ou seja, o local designado para culto, oficialmente falando, era Siló, onde foi estabelecido o templo. Neste local, o templo permaneceu por 300 anos, boa parte dos 480 anos que Deus habitou no templo móvel. Então, eles se separaram do lugar designado para o culto, indo para a sua possessão aquém do Jordão. Mas eles temeram existir uma ruptura entre o local oficial de culto e o local de sua possessão. Então tiveram a ideia, posso dizer que precipitada, de construir um altar. Contudo, eles foram precavidos. Ao invés de fazer o altar aquém do Jordão, fizeram além do Jordão, ou seja, na possessão de Canaã. O intuito de construírem este altar era que pudesse servir de conexão, ligação entre o local fixo de adoração em Siló e o local em que eles iriam viver. Assim, os filhos de Israel que estavam em Siló nunca iriam repudiar os filhos de Israel que estavam aquém do Jordão. Agora olhem como acabou essa história. Verso 11. E ouviram os filhos de Israel. Ou seja, chegou até o ouvido dos filhos de Israel que estão em Siló, que eles tinham edificado um altar. E o verso 12 diz: ouvindo isto, os filhos de Israel, reuniu-se toda a congregação do Senhor, dos filhos de Israel, em Siló, para saírem em imediata guerra contra eles. Um tanto precipitado, não? Eles simplesmente ouviram e não se indagaram. Será que é verdade? Será que é desta maneira mesmo que aconteceu? Será que é semelhante mesmo às informações que chegaram até nós? Não. A primeira atitude foi o quê? Reunir a congregação do Senhor
para saírem em guerra. Sabem, os nossos ouvidos não são muito confiáveis. Até mesmo os nossos olhos podem nos pregar peças. Se podemos ser enganados pelos nossos olhos, muito mais pelos nossos ouvidos. Por quê? Porque uma pessoa ouve uma informação, passa por uma segunda pessoa. Nesta transmissão de informação, há omissão ou acréscimo. Quando aquela segunda passa por uma terceira, acontece a mesma coisa, de modo que uma mesma informação transmitida por 10 pessoas diferentes, corre-se o risco de a informação ter perdido até mesmo a essência, ou estar transmitindo a informação contrária à original. Quando eu fui para o IEST, muitas pessoas me abordaram e diziam: não vai para aquele lugar, pois eu ouvi dizer que lá oferecem sacrifícios de crianças. Eu também ouvi dizer que lá eles prendem os jovens no quarto e dão drogas para eles até eles ficarem viciados. Eu também ouvi dizer que as moças não fazem higienização, entre outras coisas que chegavam ao ponto de serem ridículas. Tudo baseado em quê? No ouvir. E quando eu cheguei lá, fui ver com os meus próprios olhos, percebi que não era nada daquilo que as pessoas diziam. Ou seja, muitos acusavam sem ao menos conhecer se realmente aquilo era daquela maneira. Então nós não podemos ficar dando ouvidos a tudo o que nós ouvimos, pois as pessoas muitas vezes podem agir, ainda que seja inocentemente, podem agir equivocadamente, transmitir uma informação que já pegou de um terceiro e assim acaba agindo injustamente contra um local ou contra pessoas. E isto foi o que aconteceu. A primeira reação da congregação do Senhor aqui em Siló foi fazer guerra. Contudo, o espírito de profecia diz que homens sensatos que ali existiam conseguiram persuadi-los a, antes de fazer uma guerra imediata, reunir uma parte da liderança do povo e mandarem eles para checarem, para ver se aquelas informações eram verdadeiras. E assim aconteceu. A partir do verso 16, nós vemos que eles chegaram e abordaram as 2,5 tribos. Contudo, não deram oportunidade para eles se defenderem, ou não chegaram perguntando para saber o que de fato tinha acontecido, mas já chegaram com ostensivas acusações. Do verso 16 em diante, eles começaram a fazer sérias acusações. Eles não fizeram perguntas, não procuraram saber qual era a justificativa das 2,5 tribos, mas começaram a fazer hostis acusações, chamando-os de transgressores e rebeldes. E no verso 20, até os comparam com Acã, que foi um dissidente declarado do povo de Israel. Então eles não deram a mínima oportunidade das 2,5 tribos justificarem a sua ação e fizeram terríveis censuras. Só lá no final da conversa é que deram então a oportunidade às 2,5 tribos de se defenderem. E quando eles disseram qual foi a sua motivação ao levantar aquele altar, Finéias disse no verso 30, ouvindo isso Finéias, o sacerdote da congregação do Senhor, pareceu bem aos seus olhos. Então poderia ter sido evitado todas aquelas acusações se eles, em primeiro lugar, tivessem parado para ouvir as motivações das 2,5 tribos, que os levou a construir aquele altar. Mas isso não aconteceu. Foram acusados de transgressores, foram acusados de rebeldes, foram acusados de dissidentes e comparados a dissidentes do passado, da história de Israel. Ou seja, toda uma situação desgastante, toda uma situação desnecessária poderia ter sido evitada se tão somente tivesse existido um espírito brando da parte da congregação de Siló ao lidar com aquela situação aparentemente afrontosa. Que depois foram ver que não existia nada de afronta, eles estavam na mesma conexão de adoração. Bom, Siló permaneceu por 300 anos como local oficial de adoração. Entretanto, por causa dos pecados dos sacerdotes,
nos dias de Eli, Deus acabou rejeitando aquele local como local oficial de adoração. Se vocês forem aí comigo a 1 Samuel, capítulo 2, bom, é um capítulo triste, pois relata a triste realidade do sacerdócio nos dias de Eli. Em Êxodo 28, é descrito que Deus pediu que se colocasse 6 nomes dos filhos de Israel em uma pedra à direita e outra à esquerda, e em outro local os 12 nomes no peitoral, simbolizando assim que o sacerdote, especialmente o sumo sacerdote, deveria carregar o povo sobre os seus ombros, levando-os sobre o seu coração, mostrando a grande responsabilidade que, como líderes religiosos, eles deveriam ter para com seus liderados. No entanto, nos dias de Eli, nos diz que os sacerdotes, que eram os líderes espirituais, não conheciam ao Senhor, eram filhos de Belial, e que ao invés de eles promoverem a santidade do povo, eles pleiteavam com o povo, tentando tomar os sacrifícios que os ofertantes ofereciam. Eles até mesmo diziam que se não fosse dado o que a sua alma desejasse, eles iriam tomar pela força. Ou seja, nestes dias aqui, os líderes espirituais estavam mais preocupados em gratificar o apetite, a sua ambição financeira, as suas paixões carnais, que promover a santidade do povo. Eles chegavam até o absurdo, segundo o verso 22, de deitarem-se com mulheres naquele recinto sagrado. Além de cometerem adultério, porque como sacerdotes eles deveriam ser casados com uma única mulher, deitavam-se com as mulheres aos bandos naquele local. E é claro que Deus não poderia tolerar o que ali acontecia. As coisas ficaram tão graves que o Patriarcas e Profetas, na página 577, diz que muitos dentre o povo, cheios de indignação, deixaram de ir ao local designado para o culto. E nos Sinais dos Tempos, 1º de dezembro de 1881, diz o seguinte, olhem com atenção esta declaração. Quando os homens de Israel testemunharam o curso corrupto dos sacerdotes, acharam mais seguro para suas famílias não ir ao local designado de adoração. Muitos saíam de Siló com a sua paz perturbada e sua indignação despertada, até que finalmente determinaram oferecer eles mesmos os seus sacrifícios. Concluíram que isto seria completamente aceitável a Deus, ao invés de sancionar de qualquer maneira as abominações que eram praticadas em Siló. Então, por causa dos pecados praticados em Siló, os adoradores acabaram se afastando dali, com medo de suas famílias e os seus filhos serem contaminados com a qualidade deficiente, coxa, de culto que era ali oferecido. Mas Deus não se deixa escarnecer. 300 anos antes, Deus havia manifestado-se de forma visível naquele local, e isso permaneceu acontecendo. Mas quando os pecados daqueles que deveriam elevar a santidade do povo atingiram o seu ápice, Deus os rejeitou. A partir do verso 27, nós temos a triste história da rejeição do sacerdócio da família de Arão. E no verso 30 nos é dito: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado eu, que a casa do teu pai andaria diante de mim pela eternidade, perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Eu honrarei aos que me honram e desprezarei aos que me desprezam. Então, ainda que Deus tivesse anteriormente jurado que a descendência de Arão perpetuamente seriam os sacerdotes, neste momento Deus os rejeitou. Então não é o fato de Deus sancionar algo que nos dá a liberdade para cometermos toda a espécie de pecado.
No local designado de culto, os pecados se avolumaram. Então Deus os rejeitou. Não só isso, o local foi totalmente devastado. Eli e os seus filhos foram mortos. Obviamente que Eli foi por um acidente, mas em função da batalha que estava sendo travada neste momento contra os filisteus, que violaram a santidade do templo, roubando a Arca da Aliança. E o templo, então, passou a peregrinar desde aquele dia, de lugar em lugar, por cerca de 180 anos, até que Salomão edificou o templo físico. 480 anos após a saída do Egito, período este em que Deus habitou em um templo móvel, Salomão lança os fundamentos para a construção de um templo físico. 1 Reis, capítulo 6, verso 1, e no capítulo 8, ainda de 1 Reis, é descrito a maneira maravilhosa que Deus se manifestou naquele local para assim sancionar que aquela agora seria a sua casa, local onde ele se manifestaria para receber a adoração que lhe é devida. Aqui no capítulo 7, do verso 1 em diante, diz que mesmo fogo de Deus caiu do céu, para que não ficasse dúvidas de que Deus estava aprovando aquele local. O verso 11, ainda do capítulo 7, diz: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Salomão, eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifícios. Verso 15, agora, Salomão, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porquanto agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que maravilhosa promessa esta dada a Salomão, de que Deus habitaria naquele lugar perpetuamente, e o coração de Deus estaria atento àquele lugar pela eternidade. Que maravilhosa promessa esta dada a Salomão. Contudo, com o passar dos anos, percebemos que um grave erro começou a acontecer. Passou a existir uma terrível corrupção no meio do povo de Israel. E eles consideraram que só o fato de estarem ligados àquele maravilhoso templo, que recebera a maravilhosa promessa, seria suficiente. Se você for comigo, por exemplo, aqui aos dias do profeta Ezequiel, ao capítulo 8, olhem só o que estava acontecendo aqui no templo. O capítulo 8 apresenta 4 abominações, distribuídas por todo o capítulo. A primeira abominação, versos 5 e 6, uma imagem construída à porta do templo. Uma terrível abominação, pois Deus abomina a idolatria. E eles colocaram um ídolo à porta do templo. A segunda abominação, versos 7 em diante. 70 homens, a liderança de Israel, tinham imagens e figuras pintadas na parede do templo, as quais eram adoradas por eles. A terceira abominação, verso 13 agora em diante, existiam pessoas que estavam adorando a Tamuz. E a quarta adoração, verso 16 em diante, e a mais grave, eu vou até ler o versículo, verso 16, e levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com o rosto virado para o oriente, adoravam o sol. Então eles tinham dado as costas para a verdadeira adoração e estavam adorando o sol. Que terrível abominação é esta? Eles acreditavam que só o fato de eles estarem ligados ao templo não viria nenhuma consequência sobre eles, ainda que tivessem cometendo o terrível pecado. Olhem o capítulo 13, avançando nesta mesma linha de raciocínio, verso 10. Porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede,
eis que o outro a cobre com argamassa não temperada. Juízos estavam chegando. Os profetas verdadeiros estavam dizendo que Jerusalém seria varrida, mas os falsos líderes que estavam ligados ao templo do Senhor naqueles dias diziam: não há o que temer, não há o que temer, paz, paz. Traziam uma mensagem de paz quando a destruição era iminente. Avancem um pouco mais ao capítulo 22 comigo. O verso 25 diz: conspiração dos profetas. Verso 26, os seus sacerdotes violentam a lei. Verso 27, os seus príncipes no meio dela são como lobos. Verso 28, e os seus profetas têm feito para eles cobertura com argamassa não temperada. Como? Profetizando vaidade e adivinhando-lhes mentira, dizendo assim diz o Senhor, sem que o Senhor tivesse dito. Então nós vemos que os príncipes, os sacerdotes e os profetas estavam corrompidos. Olha só a triste realidade do verso 30. Eu, o Senhor, busquei entre eles um único homem que tivesse tampando a brecha do muro, porém a ninguém achei. Ou seja, Deus procurou toda a liderança do povo naqueles dias e não achou nenhum só homem que estivessem trazendo a verdadeira mensagem. Os que diziam a verdadeira mensagem eram os profetas, que não estavam ligados diretamente ao templo. Na verdade, as suas mensagens eram de repreensão contra o templo. Porém, dentro da cúpula da liderança do povo de Israel, o texto diz que o Senhor não achou nenhum homem sequer que fosse fiel. Além destas barbaridades que estavam acontecendo naquele local sagrado, olhem outras situações tão graves quanto. Segundo Reis 23, no verso 5 diz que os líderes de Israel haviam instituído adoração ao sol. O verso 11 diz que eles tinham dedicado cavalos como ídolos. E o verso 7 diz que Josias derrubou também as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor. Construíram casas para os homossexuais dentro do templo, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Então, olha só o ponto que eles chegaram. Permitiram que os homossexuais, juntamente com mulheres que faziam casinhas para os ídolos, vivessem no recinto sagrado. Agora, grande é a contradição. Quando vinha a repreensão por parte dos profetas, qual era a atitude dessas pessoas? Olhem aí comigo Miqueias, capítulo 3. Miqueias foi um profeta do Altíssimo, um profeta verdadeiro. E quando ele repreendia a liderança do povo de Deus naqueles dias, olha só qual era a atitude deles. Miqueias 3:11. E disse Miqueias: os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por mentira, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam a mim dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Eles achavam que só pelo fato de estarem ligados ao templo, toda sorte de pecado seria abonada. Ou seja, Deus não traria nenhum juízo ou não permitiria que nada aconteceria pelo fato de o templo do Senhor estar ali naquela cidade. Continuando nesta mesma linha de raciocínio, olhem comigo Jeremias capítulo 7. Jeremias, outro profeta verdadeiro. Jeremias capítulo 7. O verso 18 diz que eles preparavam bolos para oferecerem à rainha do céu. O verso 31 diz que eles edificavam altares e queimavam os seus próprios filhos. Tudo isto estava acontecendo e sendo ministrado pelo povo de Deus e tolerado pelos líderes do povo de Deus naqueles dias. E quando vinha a repreensão, olha qual era a resposta. Verso 4 do capítulo 7 de Jeremias. Templo do Senhor,
templo do Senhor é este. Ou seja, nenhum mal vai acontecer. Este é o templo do Senhor. Contudo, veio a esmagadora resposta de Deus, no verso 12. E ele diz, templo do Senhor? Ide agora ao meu lugar que está em Siló, onde ao início eu fiz habitar o meu nome, e vede o que eu fiz ali por causa do pecado do meu povo. Farei também com esta casa, verso 14, que se chama pelo meu nome, na qual confiais, a este lugar que vos dei a vós e a vossos pais, assim como fiz a Siló. Ou seja, da mesma maneira que eu não tolerei Siló por causa do pecado, eu não vou tolerar esta casa de adoração por causa dos pecados. Ainda que ao início eu tenha manifestado-me de forma física, pessoal, tenha dito que permaneceria perpetuamente neste lugar, se vocês não mudarem os seus caminhos, se não removerem daqui os pecados terríveis que são cometidos, eu os destruirei, assim como permiti que Siló fosse destruído. Continuando as suas repreensões, por intermédio de Jeremias, no capítulo 26, no verso 2, Deus diz, Jeremias, põe-te no átrio do templo e diga todas as palavras que eu te mandei, e não omitais uma sequer. E assim Jeremias fez. E no verso 6, novamente, ele menciona que Deus faria daquela casa, assim como ele fez com Siló, destruiria tudo. E no verso 7 diz, os sacerdotes, os príncipes e o povo ouviram a Jeremias falando estas palavras na casa do Senhor. E no verso 8 eles disseram, certamente morrerá. Verso 11, porque este homem é réu de morte, pois ele profetizou contra esta casa, pois ele disse que esta casa seria como Siló, destruída. Então, uma vez que a mensagem de Jeremias era uma mensagem direta que chamava a decisão, abandonem o pecado, ou serão destruídos, não agradou a todos. A mensagem direta, a mensagem que Deus manda para poder retirar o seu povo de uma zona confortável de pecado, incomoda muita gente. E não foi diferente nos dias de Jeremias. Contudo, infelizmente sabemos que eles rejeitaram as palavras do profeta, apegando-se à estrutura, crendo que Deus não seria capaz de rejeitá-los. Afinal, ele disse que habitaria perpetuamente aqui, então como que ele nos rejeitaria? Mas, infelizmente, no ano 586, o juízo veio. Crônicas 36 relata a triste história da destruição do templo. A casa foi queimada, os objetos sagrados, inclusive os que eram utilizados na ministração do templo, foram destruídos e os que não foram destruídos foram levados para a Babilônia, onde permaneceram por 70 anos. Deus não se deixa escarnecer. Ainda que ele tivera sancionado aquele local, quando os pecados do seu povo atingiram o ápice, ele rejeitou aquele lugar. E como cumprimento da profecia de Jeremias, capítulo 25, Israel foi conduzido à Babilônia, onde permaneceram por 70 anos. Ao final dos 70 anos, para também se cumprir a profecia de Jeremias, que no mesmo capítulo 25 ele disse que no final dos 70 anos, Deus os conduziria de volta a Jerusalém para então reconstruírem toda a cidade, inclusive o templo. O Senhor suscitou o espírito de Ciro, o qual deu um decreto de libertação para os judeus no ano 536, e eles regressaram então para Jerusalém, para reconstruírem o templo. E o Senhor suscitou pelo menos 2 profetas especiais para estarem ligados diretamente à reconstrução do templo. Esdras capítulo 5, verso 1 e 2, diz que o profeta Ageu e o profeta Zacarias ajudaram o povo na reconstrução do templo e da cidade. E eles não só ajudaram o povo, mas o Senhor, através destes homens, trouxeram também mensagens de ânimo e incentivo. Por exemplo, olhem só uma das mensagens
animadoras de Ageu capítulo 2, a partir do verso 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 9: pois a glória desta última casa será maior do que a primeira casa. Porque Deus estava animando os construtores com esta maravilhosa profecia de que a segunda casa excederia a glória da primeira casa. Simples, porque a primeira casa, em glória física, sobrepujava muito essa segunda casa. De maneira que Deus salientou a grandeza espiritual deste segundo local. Quem seria o desejado de todas as nações que pisaria naquele local? O próprio Cristo. Por isso que a glória da segunda casa, que era menor em glória física, excederia em glória espiritual a primeira, porque o próprio Messias pisaria ali. Outro fato é que muitos dos que estiveram engajados na reconstrução desta segunda casa viram a glória da primeira, e esta segunda pareceu pequena aos seus olhos, de maneira que eles passaram a desconsiderar a segunda casa pelo fato de, em estrutura, ela ser menor e menos gloriosa do que a primeira. E aí o Senhor traz outra repreensão, aqui em Ageu capítulo 2, verso 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa em sua primeira glória, referindo-se ao templo de Salomão, e como a vê agora? Agora o templo de Zorobabel, né, ele que esteve à frente da reconstrução, pois esta era menor em glória física, não é esta nada diante dos vossos olhos comparada com aquela? Então muitos passaram a depreciar esta segunda casa simplesmente pelo fato de ela ser menor e ter menos glória física do que a primeira. Mas fato é que a partir do ano 20 antes de Cristo, Herodes empreendera a reestruturação de todo o templo, de maneira que nos dias de Jesus, o templo, agora conhecido como Templo de Herodes, havia passado por grandes mudanças, de maneira que mesmo os discípulos estavam se apegando à estrutura física do templo. Olhem aqui comigo Marcos capítulo 13, verso 1 e o verso 2. E saindo Jesus do templo, disseram-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras, olha que estrutura. E respondendo Jesus, disse-lhe: Vês estes grandes edifícios? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. A verdade é que a grandeza do templo substituiu a glória de Deus. Nesses dias, toda espécie de corrupção acontecia no seio do templo. Nós aqui estamos antes do ano 34, então a nação de Israel era a nação favorecida de Deus, era o seu povo eleito. Este templo ainda era o local oficial de adoração. Local este que todos deveriam recorrer para prestar o culto ao Senhor. Mas Deus não se deixa escarnecer. O ano 34, onde a nação judaica seria rejeitada, ainda estava no futuro. Ou seja, ainda existia muita oportunidade para a salvação. Pois a porta da graça para a nação judaica, como povo favorecido, como igreja oficial, iria encerrar-se no ano 34. Contudo, em Mateus 23, no verso 38, Jesus disse: Eis que a vossa casa vos será deixada deserta. Jesus disse isso ainda bem antes de sua morte. E a irmã White, comentando no Desejado de Todas as Nações, na página 620, este versículo, ela diz o seguinte: Até então, Jesus chamara o templo a casa do seu Pai. Mas agora, ao sair o Filho de Deus de entre aquelas paredes, a presença de Deus seria para sempre retirada do templo construído para a sua glória. E também em Atos dos Apóstolos,
na página 145, comentando o mesmo versículo, nos é dito: Eis que vossa casa ficará deserta. Até então, Jesus tinha considerado o templo a casa de seu Pai, mas ao deixar o Filho de Deus no interior destas paredes, a presença de Deus abandonou para sempre o templo, construído para a sua glória. Então, meus queridos irmãos, mesmo antes do fechamento da porta da graça para os judeus, que viria a acontecer no ano 34, é-nos dito que a presença de Deus abandonou aquele templo. E mais, olhem o que diz o grande conflito na página 21. Diz assim: quando Cristo estivesse suspenso da cruz do Calvário, iria terminar o tempo de Israel como nação favorecida e abençoada por Deus. E na página 24, Israel afastou de si o dom do céu que lhe era oferecido, com o humilde mestre que naquele dia saíra do portal de ouro, a glória para sempre se retirara do templo. Já eram então cumpridas as palavras do Salvador: Eis que vossa casa ficará deserta. Será que temos uma lição importante aqui? Obviamente que sim. Deus respeitou o tempo profético, que cumprir-se-ia no ano 34, com o apedrejamento de Estevão, lá em Atos capítulo 7. No entanto, quando os pecados de Israel acumularam-se ao céu, Deus abandonou o local oficial de adoração, ainda que existisse uma profecia a se cumprir. Então podemos dizer que a destruição do templo aconteceu em 3 fases. A primeira fase, a destruição espiritual, que culminou na cruz do Calvário, quando o Espírito de Deus abandonou aquele local. O que acontecia ali até o ano 34, ainda que fosse a igreja oficial, não passava de uma cerimônia morta, destituída de valor. Segunda destruição, no ano 34, é quando Israel perde os privilégios de serem a nação favorecida de Deus aqui na terra, a igreja oficial. E a terceira destruição, que aconteceu no ano 70, foi quando o templo foi totalmente destruído por Roma. Israel foi rejeitado por ter cometido 2 graves erros. O primeiro, idolatria. E o segundo, templolatria. Passaram a adorar mais o templo do que o Deus que está por detrás do templo. E hoje, o Israel moderno não está isento deste erro, de cair no pecado da igrejolatria. Nós precisamos ter bastante consciência de que os locais designados para adoração é um meio para alcançar um fim. Ele não é o fim propriamente dito, pois quando o meio se torna o fim, o Senhor nos diz: vomitar-te-ei da minha boca. Em entrevista com a mulher samaritana, Jesus disse que chegaria o dia em que ele não receberia adoração nem no Monte de Samaria e nem no Templo de Jerusalém, pois chegaria um dia em que ele buscaria aqueles que adoram em espírito e em verdade. Este versículo expressa uma verdade universal que alcança os nossos dias. E hoje Deus continua buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade, independentemente do local. Meus irmãos, Satanás tem reunido uma grande força para batalhar contra os santos dos últimos dias. E muitos enganos, muitas heresias têm penetrado no meio do povo de Deus, assim como no passado. Diante dessa trágica situação, nós não podemos ficar no ponto de neutralidade. Eu, você, nós temos uma missão. E eu gostaria de convocar para que vocês se unam a nós nesta missão, que é proclamar as 3 mensagens angélicas aos confins da terra e assim abreviarmos a vinda de Jesus.